O Internacional faz o seu planejamento pensando na metade da temporada, a pausa para o Mundial de Clubes e o que o mercado de transferências pode trazer de novidades em chegadas e também em saídas. Dentro disso, um mercado se apresenta para aquele que é o principal jogador do Internacional. Alan Patrick é assediado por clubes da Major League Soccer e esta pode ser uma alternativa que faça o jogador pensar em sair do Inter. A gente fala sobre a possibilidade de Alan Patrick ir embora e como o Inter reagiria a este movimento agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Alan Patrick, tá? Eu tô na estrada, eu e o Lucas Dias, a gente tá indo para Florianópolis para acompanhar a partida do Internacional contra a equipe do Maracanã pela Copa do Brasil. E eu quero trazer para vocês atualizações a respeito da situação de Alan Patrick, tá? Que nesta semana volta a estar envolvido em notícias informando o interesse do mercado da Major League Soccer pelo jogador. O que pode resultar em uma série de situações e movimentos que o Inter pode fazer para manter o jogador em Porto Alegre. A informação é de que clubes da Major League Soccer já procuraram o staff do atleta para saber de informações e sinalizaram que novas ofertas devem vir na metade do ano. Alan Patrick recebeu muitas sondagens deste mercado no final do ano passado e no início deste ano. A proposta mais significativa, ela veio do Chicago Fire e ela estava na casa de 5 milhões de dólares. Proposta esta recusada pelo Internacional. Alan Patrick é o capitão, o principal jogador da equipe e que obviamente tem esta valorização interna no clube. Entretanto, a sinalização que vem dos Estados Unidos é de que novas investidas como essas devem chegar. 5 milhões de dólares dá aí menos de 30 milhões de reais. O Inter tem 60% do passe do Alan Patrick, logo não ficaria com toda esta quantia. Entretanto, é um valor significativo para um jogador já experiente que está entrando para uma fase final da carreira e que não terá nenhum tipo de recuperação de investimento se demorar um pouco mais para ser vendido. E é claro que não é nisso que o Inter pensa quando tem o Alan Patrick no seu elenco. A ideia é de ter um retorno técnico, mas se propostas irrecusáveis vierem, elas obviamente não serão recusadas, né? O grande ponto que o Inter vai observar e reagir a partir de agora é sobre a necessidade de renovação contratual do Alan Patrick. E este é um cenário que vem acontecendo com uma frequência. Não é a primeira vez que o Alan Patrick ele recebe sondagens de fora do país, sondagens de outros clubes, até sondagens de clubes do futebol brasileiro já aconteceram em outro momento. O próprio Corinthians, em determinado período, manifestou interesse no jogador e disse que queria investir para contratar o Alan Patrick do Internacional, que acabou não surtindo muito resultado. O Inter rejeitou todas as ofertas. Mas sempre que há estas movimentações, existe também o interesse de uma ampliação contratual, de um aumento salarial e de uma renovação do vínculo para que o clube tenha um pouco mais de segurança. A última renovação que o Alan Patrick teve, ela foi no início de 2024 e ele ampliou o seu contrato até o final de 2026. A gente está indo para a metade da temporada de 2025 neste momento. A partir da metade do ano que vem, ele poderia assinar um pré-contrato. E o Alan Patrick é um jogador que não gosta de entrar no seu último ano de contrato com o Inter. Ele ainda não entrou, desde que chegou ao clube em 2022, em um último ano de contrato. Sempre acaba renovando o seu contrato antes de chegar nesse período. Porque ele, Alan Patrick, gosta de ter um pouco mais de segurança a respeito do seu futuro e isso é absolutamente compreensível. E o próprio Internacional gosta de ter mais confiança e mais segurança na manutenção daquele que é o jogador do qual o time todo está embasado e está em volta dele, como capitão, como liderança técnica. Mas essas propostas que chegam da Major League Soccer, elas podem balançar o jogador, que ainda não atuou em um mercado como o dos Estados Unidos. Ele jogou no futebol brasileiro e jogou no futebol ucraniano também, que é uma situação completamente diferente, e que ele saiu lá junto praticamente com aqueles jogadores que saíram em função da guerra. Então o mercado norte-americano pode seduzir o jogador. Dentro deste cenário, onde o Inter receberia um valor significativo, se uma proposta acima de 5 milhões de dólares ela viesse, o meio do ano vai ser um período de debate a respeito do futuro do Alan Patrick.
Eu acho bem difícil que o Inter libere o jogador ou que o jogador saia, mas é algo que vai entrar em discussão se o futebol norte-americano aparecer desejando o Alan Patrick e oferecendo mundos e fundos além de uma bolada para o Internacional pelo experiente meia. O que você acha? Você venderia Alan Patrick nessas condições? Você aumentaria o salário do jogador para mantê-lo com uma segurança maior em Porto Alegre? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!